Vamos pedir a Jesus, nosso irmão maior, que toda boa espiritualidade, a cúpula desta casa, a todos os nossos irmãos, o plano espiritual que aqui se encontram, a permissão para iniciar o nosso trabalho de hoje, que possamos ser inspirados, guiados, assim seja. Nesse momento de amor e de fé, em que estamos utilizando toda a nossa força e poder para clamar pelos grandes mestres da arquitetura universal, criador de todas as formas de vida, mineral, vegetal, animal e humana. Sentimos em nosso íntimo esta grande força criadora, que também preenche todos os espaços deste grande santuário universal do Reino de Deus. Essa luz divina tão maravilhosa, que ilumina e aquece o mundo, dando vida a todas as partículas que compõem. Luz que alivia nossos sofrimentos, dando-nos paciência, tolerância e forças para enfrentar os problemas que nos surgem na vida. Luz que torna nosso caminho menos espinhoso, iluminando nossos passos e abrindo as portas que nos levam à concretização de nossos desejos. Deus, Tu que és poder e a grande luz de todas as vidas, abençoe hoje e sempre a nossa caminhada nesta vida. Neste momento de amor e de fé, em que estamos utilizando toda a nossa força e poder para clamar pelos grandes mestres da arquitetura universal, criadores de todas as formas de vida, mineral, vegetal, animal e humana. Sentimos em nosso íntimo esta grande força criadora, que também preenche todos os espaços deste grande santuário universal do Reino de Deus. Repitam comigo: para entrar nesse santuário do Reino de Deus, perdoai, Senhor, os meus erros. As minhas faltas, maus pensamentos e obras. Só eu. Esta luz divina tão maravilhosa, que ilumina e aquece o mundo, dando vida a todas as partículas que o compõem. Repitam comigo: desejo, Senhor, saúde e vida para meu corpo. Luz para minha alma. Paz para meu espírito. E equilíbrio mental e espiritual. Só eu. Luz que alivia nossos sofrimentos, dando-nos paciência, tolerância e forças para enfrentar os problemas que nos surgem na vida. Repita comigo: estarei cumprindo com todos os meus compromissos e dívidas. Pois só existirá o bem na minha vida. Além de prosperidade, paz e felicidade. Só eu. Luz que torna nosso caminho menos espinhoso, iluminando nossos passos e abrindo as portas que nos levam à concretização dos nossos desejos. Deus, Tu que és poder e a grande luz de todas as vidas, abençoe hoje e sempre a nossa caminhada nesta vida. Que assim seja. Aí, André, qual é a sua? Bom dia a todos, mais uma vez. Eu estou muito feliz, nós estamos aqui muito felizes, porque a gente está abrindo hoje um novo módulo de estudo. O que é esse novo módulo? Com novos temas. Eu falei aqui rapidamente ontem, mas não sei se estava todo mundo presente. A gente ficou praticamente 8 anos, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, falando sobre o módulo 1, que era aquele fundamentos da doutrina espírita, a diversidade de rituais da Umbanda, que foi até mais recente, a gente repetiu. Depois tinha manifestações de espíritos 1, manifestações 2, obsessão 1 e 2, cura 1, 2, 3, pretos velhos, os Exus, enfim, aquele módulo com aqueles 15 temas. E ficamos anos e anos que a gente achava que era importante, realmente para isso, e era importante, foi importante. Só que a gente decidiu, desde a metade do ano passado, eu acho que eu falei isso aqui,
abrir para novos temas, que nós temos mais de 50 temas. E aí começamos no ano passado, já passou rápido, no mês de janeiro, nós falamos sobre transição planetária, foi de dezembro. Não sei quem quiser ir, sobrou esse folhetinho aqui, eu trouxe. Falamos em novembro de banhos e outros tratamentos da Umbanda, tema de Umbanda. Falamos da diversidade de rituais, falamos de Morri Agora. Então, setembro, outubro, novembro e dezembro, fizemos temas aleatórios. Estudamos aqui temas escolhidos por vocês. E aí, com uma preparação para encerrar o ano e abrirmos esse novo módulo. Esse novo módulo consiste no quê? A gente falar alternadamente. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Esse novo módulo consiste em a gente falar alternadamente. Aqui, ó. Dá para botar aqui dentro, eu acho. Bota aqui. Tem cadeira aqui atrás, aqui vazia, ó. Alexandre. Encheu. Não. Nada. Só o meu. Não. Okay. Não. Pode dar o meu também. Que é para frequentador aceso ali, ó. Ela que é a moça da galinha. Fala nada bem. Paulo sempre salvando a gente. Então esse novo módulo consiste em a gente falar novamente sobre temas de Umbanda e espíritas alternadamente. Então vamos abrir o ano com um tema de Umbanda, Povo d'Água, a linha de força maior, que nós não estudamos ainda aqui. Estudamos pretos velhos, os trabalhos dos pretos velhos, como é que eles trabalham na Umbanda, as cantigas deles. Estudamos os Exus, que é uma coisa que é muito prazerosa, a gente falou isso, para desmistificar os Exus, né? Todo junho a gente estuda Exu, os guardiães da Umbanda. E a gente esse ano vai falar do povo d'água, dos caboclos e boiadeiros, a força da natureza. Vamos falar do povo cigano, vamos falar das crianças. Então, isso está na nossa programação de temas de Umbanda desse ano. E vamos falar também dos temas espíritas. Então, venham, compareçam, tragam mais algum conhecido, um amigo, um familiar, porque vai ser muito bom, nós estamos muito animados com esse novo... E vamos alternar, como eu falei, com o tema espírita, vamos falar sobre o trabalho, falar sobre a intolerância no mundo, tudo na visão espírita, tá? Vamos falar sobre diversos temas, a gente vai divulgar isso. A gente já fechou a programação e vamos colar ali na frente, na próxima sessão. Eu já aprontei, quando eu passei para todo mundo aqui a ordem só, para a gente poder, isso pode alterar, né? Claro, de acordo com a nossa sugestão aí de vocês. A gente vai colar ali na frente coloridinho para ficar, para chamar a atenção da programação anual, tá bom? Então, dito isso, vamos iniciar o nosso tema de hoje, a abertura do ano, Povo d'Água, a linha de força maior. Como eu falei, nós falamos muito de outros temas da Umbanda, mas esquecemos não, nunca colocamos e projetamos atenção devida ao nosso povo d'água, tá bom? Então vamos lá, leitura do Evangelho. O nosso tema de hoje é um tema riquíssimo, que é a parentela corporal e a parentela espiritual. Ele está no capítulo Honrai o vosso pai e a vossa mãe, que é o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui vai só um trechinho, tá? Quem puder depois ler todo em casa, fica aí como sugestão para as próximas semanas, e aí vão ter bastante tempo aí devido à quaresma. Esse capítulo é muito bom. Esse tema, a parentela corporal e a parentela espiritual, ele explica muito dos problemas que nós temos no mundo com relação às relações entre família e amigos. É um tema que é muito estudado nos centros espíritas kardecistas, se aprofundam nesse tema e ficam dias, tá? Então vamos ler aqui um trechinho que é muito interessante, muito bom, tá? Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo.
Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Esse é um ponto-chave aqui, né? O pai não cria o espírito do filho. Ele só dá o quê? A parte biológica, né? O DNA, as características que a gente chama. Poxa, o fulano parece com o pai, parece com a mãe. É só a carcaça. O espírito já existia. Então isso gera uma mudança, porque o pessoal fala, a cara do pai, puxou os traços do pai. Isso é uma discussão longa. É a inteligência do pai. Ele tem um fator biológico, sim. Claro que tem, muito relevante. Mas aquele é um espírito completamente diferente, que tem a sua trajetória. Tanto que 2 filhos, 5 filhos, você pode educar igual, personalidades completamente diferentes, absorvem os ensinamentos completamente diferentes, porque são espíritos de trajetórias diferentes. Só que estão com aquela carinha parecida com os pais. Então isso dá uma visão, às vezes, errada e deturpada para os pais, né, para os parentes, para as pessoas que analisam. Então, esse ponto aqui é fundamental. E ele, só para enfatizar, sem me prolongar muito esse meu parágrafo, ele é muito objetivo, o que o pai tem que fazer é justamente auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, quer dizer, educação do colégio intelectual, no sentido da pessoa poder se formar e ter de continuar estudando, né? E a parte da educação moral, a educação do caráter. Esse é o papel que cabe ao pai, segundo o nosso grande pedagogo, professor Kardec, tá bom? E os espíritos superiores. Alguém aqui já leu o Profeta, de Khalil Gibran? O Profeta não. O Profeta? Não. O livro não. O livro? Não, o Profeta? O livro sobre o Paulo falando sobre ele, né? São perguntas, ele chega num porto e as pessoas vão fazendo perguntas sobre várias coisas para ele e ele vai respondendo. Andando com a multidão e respondendo. Uma dessas perguntas é a mãe que fala, Profeta, fala-nos dos filhos. E aí, bem rapidinho, só para ilustrar bem o que é isso aqui, quer dizer, sendo dito por uma outra linha, vossos filhos não são vossos filhos, são filhos e filhas da ânsia de si mesmo. Vêm através de vós, mas não vos pertencem. Isso. E num determinado outro momento ele fala, vós sois o arco, que esticado e mirado na senda do infinito, direciona a flecha, e são vossos filhos. Cuidado com a direção que vós dareis ao arco e às flechas. Só para arrematar, porque eu acho que isso aqui é um troço bem legal de... É verdade. Esse aí. O livro é excelente, tá? Eu não li esse livro. Esse livro é muito bom. Mas eu li sobre... Não se trata de um livro espírita, não. Mas tem muita coisa que você consegue conjuminar. O Profeta. Eu tive conhecimento, não li o livro. O autor é Khalil Gibran. Não, tem esse livro? Khalil Gibran? Eu li sobre esse autor, Khalil, pelo Paulo Coelho. Paulo Coelho é aquele escritor famoso, né? Ele tem um livro que eu li muito, não sei se é Alquimista ou ele fala sobre o Khalil Gibran e pega várias frases do Khalil Gibran e vai explicando. É muito interessante, mas eu não... Profeta fala sobre o amor, Profeta fala sobre o casamento, Profeta fala sobre a dor, Profeta fala sobre a morte. E ele vai falando, cada uma pergunta que é dita. É um livro fino e que é bem legal. Bota você para pensar. Tá? É verdade. Não sou fã do Paulo Coelho, mas falando. Eu li já um livro dele que ele falava o livro todo do Khalil Gibran. Interessantíssimo. Bom, continuando então. Esse foi o primeiro parágrafo. Segundo parágrafo. Esse aqui é sensacional. Preste bastante atenção. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, filhos, né? São as mais das vezes, está marcadinho para vocês em amarelo, ó, quem está no colorido, espíritos simpáticos, primeira hipótese, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena,
ou seja, já foram casados, ou então foi mãe com filho, aí foi ao contrário nessa, é filho com mãe. Mas também, segundo grupo, segunda hipótese, pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores. O primeiro grupo é simpático, o outro é antipático. Ó, antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na vida na Terra por um mútuo antagonismo, não se entendem, se batem todo dia, que aí lhe serve de provação. Não são os da consanguinidade, os verdadeiros. Aí terminou aí, explicou bem esses dois grupos. Aí ele arremata dizendo, ó, não são os da consanguinidade, ó, os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias. Então, esse é o verdadeiro laço, os quais prendem os espíritos antes, durante, aqui agora e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue, pelo biológico. Podem então atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se. O cara fica convive, mas não se entende tão bem, não tem essa afinidade conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências, ou seja, pelas reencarnações sucessivas. Então, um ponto aqui importante, eu já destaquei, né, no primeiro parágrafo e agora nesse segundo, que é a verdadeira família é essas que têm as mesmas ideias. Foi por isso que Jesus, nesse capítulo, gente, por isso que eu falei que vale abrir aqui, nesse capítulo vale a pena ler com bastante atenção, que é aquele capítulo que ele está falando, Jesus está falando para a multidão, aí chega, é nesse capítulo que ele explica a passagem de Jesus, aí chega os irmãos dele e falam, mestre, sua mãe está lá fora, querendo falar com você. Aí ele perpassa o olho assim na multidão e fala assim, ó, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Quer dizer, é esse capítulo que ele tá, ou seja, ali ele tinha a verdadeira família, não biológica, mas a família pelos laços do espírito, a família que entendia que tinha essa reciprocidade espiritual. Claro que daí já tem a questão daquela época de essa sensibilidade toda ligada espiritual à vida de Jesus, mas o que ele quis dizer é justamente isso. A verdadeira família é essa que tem essa afinidade de pensamento. Então a gente percebe isso quando a gente tem um amigo irmão. Eu sempre comento, poxa, essa pessoa que é mais meu irmão do que meu próprio irmão. Eu sempre falo isso desde novo, porque é verdade, você percebe isso quando você vai vivendo. Essa afinidade espiritual, porque às vezes já foram irmãos em outras encarnações, já foram pais, já tiveram relações parente biológico. Então esse tema ele é uma aula para a gente entender os conflitos que existem na família humana, terrena. Aí a gente entende porque que tem as provas, porque nós estamos inseridos naquela família, porque que nos dizem que, poxa, eu amo, meu pai ficou grudado, tem filhos que ficam grudados no pai como um verdadeiro, uma coisa incrível, desde o nascimento até não casam, ficam ali tomando conta do pai até ele ficar coitado. Eu conheço pessoas assim, e isso são relações que tiveram no passado, que a pessoa veio para ter esse tipo de passar por isso como prova, enfim. E por outro lado tem famílias que os filhos comentam, poxa, eu não tenho afinidade com esses pais desde novo, não pensam diferente de mim, enfim, isso não é por acaso, isso é das relações, como está escrito aqui, só o Espiritismo pode explicar através das reencarnações da prioridade, tá bom? Então a gente vai ter que avançar no nosso tema, mas eu queria muito que vocês lessem esse capítulo, tá?
honrar a vosso pai e a vossa mãe. Título: a parentela corporal e a parentela espiritual. Ele é bem maior. Depois tem livros espíritos, mas leiam só o Evangelho, vale muito a pena, porque ele explica muita coisa. Você levantou o dedo, Tânia? Eu fiz uma pergunta. Isso é uma regra? Ou, por exemplo, porque por mais que esses espíritos que sempre estiveram juntos em diversas vidas, teve uma primeira vez em que eles se encontraram, né? Então, assim, dois espíritos que se encontraram pela primeira vez, estão vivendo juntos ali, né, naquela encarnação, eles podem, mesmo naquele primeiro contato, ter uma boa relação já no início, aquela famosa, nossa, bateu, mesmo que não tenham vivido antes juntos. Ou é uma regra que, tipo assim, a primeira vez sempre vai ser aquela esquisitice, aquele afastamento. Quer responder, Paulinho? Ao contrário. Normalmente, qual é a primeira atração que tem seres? É a atração da paixão. Aí a paixão, ela tem uma tendência grande a você ter uma relação violenta, uma relação instintiva. Aí depois, aquilo ali, com o tempo, obviamente, com as encarnações, a tendência, e qual é a tendência da paixão? A tendência da paixão é sempre um dos envolvidos doar mais do que o outro e cobrar ou querer que seja do jeito que ele, a expectativa dele. E ali você tem um conflito. E esse conflito, principalmente em tempos mais remotos, como é que se resolvia esse conflito normalmente? Através de violência. Aí ali você já criava, naquela relação de espíritos, uma dívida, que vai, com o passar do tempo, tendo oportunidades em diversas encarnações, e se tornar uma relação de amor. Aonde tem uma coisa importante também é o seguinte: a gente tem que separar bastante. Quando a gente fala de amor, a gente tem sempre a visão do amor carnal, né? Mas existe também o amor fraternal, onde as pessoas, elas não necessariamente vão se casar, mas vão viver em fraternidade dois. Vão ser pessoas que vão se respeitar, que vão se ajudar através das afinidades. Um bom exemplo disso é, se você observar, principalmente as relações, né, guardadas em proporções, dos animais. Os animais, eles têm a noção de amor? Não. Eles se aproximam pelo quê? Pela afinidade que eles têm entre eles, a afinidade que ele vai ter do instinto, né, da necessidade que ele tem de reprodução, as coisas dessa situação. Nós um dia fomos, né, dessa forma. Obviamente, com o curso das reencarnações e principalmente, que aí é um ponto importante, né, a evolução do conceito moral, que é uma das coisas que a gente tem que parar e pensar, que se a gente olha, volta aí, sei lá, 150 anos atrás, a maioria das pessoas não se casava por amor. As pessoas se casavam por conveniência ou sobrevivência. Aí você passa a ter um conceito moral de amor, você tem que amar, respeitar o seu próximo. Então tudo isso vai fazendo com que esse conceito das afinidades, elas vão ficando mais afloradas e você consegue ter uma evolução dentro de um aspecto moral. Mas o importante é isso. Normalmente, tudo lá no início vai nascer do instinto, vai nascer de uma paixão. E aquilo você vai sendo burilado até você chegar à afinidade com as pessoas, afinidade em família. Um ponto importante do que estava se falando, né? A questão, principalmente, né, daquela coisa que a gente tem em relação, tanto, assim, a relação normalmente, ela é uma relação mais pesada da mãe para o filho do que normalmente dos filhos para os pais, né? Normalmente os filhos, eles têm uma tendência, normalmente, tá? Tem casos como a André falou, né, de filhos que são obcecados pelos pais, mas na maioria dos casos é o contrário, né? Os filhos têm um desprendimento em relação aos pais. Só que o que acontece? Segundo a teoria espírita, você tem o seguinte, né? O filho, por ser normalmente o segundo a reencarnar, ele tem a opção de escolher os seus pais. Por algum motivo,
ele escolheu, ó, meu pai vai ser fulano e Beltrano, por algum motivo. Pode ser desde o motivo da mãe, porque, teoricamente, qual é o ser que tem o maior poder de transformação de um espírito? A mãe. Porque, teoricamente, a mãe, ela tem o amor incondicional. O filho pode ser de qualquer jeito e aquela mãe, ela incondicionalmente vai amar aquele filho. Ela vai tentar fazer para aquele filho o melhor que ela pode dentro da capacidade dela. Também não estou dizendo que as mães são perfeitas. Ninguém é perfeito. E a linha da paixão para o amor, ela é muito tênue, ainda mais quando você tem uma situação de mãe. Mas aquele filho, ele escolheu aquela mãe. Aquela mãe, ela deveria ter o principal objetivo, tentar conhecer quem é aquele filho que ela está recebendo. E conseguir enxergar as suas qualidades e principalmente as suas imperfeições. E através daquele amor dela, ela conseguir principalmente fazer o melhor para acertar as suas imperfeições. Só que quando a misericórdia divina é muito interessante, né? Porque, como ela paga tudo, nós estamos suscetíveis muito mais aqui, né, na questão da nossa densidade material, a gente acaba normalmente fazendo o quê? Esquecendo, não querendo enxergar a verdade, que toda mãe sabe qual é o defeito do seu filho, não querendo enxergar o defeito do filho e principalmente exaltando as suas qualidades. Foi a mãe que nunca fez aquilo, minha filha é tão inteligente, ou a minha filha é rápida, minha filha faz isso, minha filha faz aquilo. Então o que acontece? Aquilo ali é uma situação onde se a mãe ela não desperta e ela principalmente não atua dentro de um certo período, que é o período talvez mais importante para o espírito, que é quando ele tem lá até seus 7 anos, seus 14 anos, né? Que na verdade a gente pensa, vou educar meu filho dos 7 até os 14 anos, não é educação, é adestramento. Tem que pegar o bichinho e falar, não bota o dedo na tomada que você vai tomar choque. Não bate no amiguinho porque o amiguinho é seu amiguinho. Né? Não pega a borrachinha do colega da escola e leva para casa. Então, até os 14 anos, aquele espírito que está ali, ele está ali para ser adestrado. É aquele momento que você tem que chegar e ser às vezes firme. Né? Não é a questão do passado, bater, mas botar de castigo, tem que botar de castigo. Tem que chegar e fazer a educação de querer mostrar para ele o que é certo e o que é errado. Só que o que acontece, infelizmente, nos dias de hoje? Nos dias de hoje, a maioria das pessoas, eles preferem o quê? Exaltar a criança, já pega o telefone celular e já joga o joguinho chega no 20ª fase. Ele vai ser bom, né? Que é sinistro. Né? E deixa passar uma série de comportamentos, uma série de coisas que lá na frente, o que vai acontecer? Quem é que vai se sentir culpado? Principalmente a mãe. A maioria das mães, com o passar do tempo, elas se tornam reféns dos seus filhos. Mas por que se tornaram reféns dos seus filhos? É porque aquele espírito que escolheu ela foi para isso? Não. Ela simplesmente, no momento em que poderia ter ajudado aquele espírito a evoluir, ela, por algum motivo, vamos realizar, né? Ela não teve a força suficiente ou não conseguiu, digamos assim, passar do estágio de paixão para o estágio do amor, para poder fazer com que aquele ser, numa fase adulta, ele seja um ser mais evoluído, mais expandido. E aí você vai alimentando o ciclo. Aonde em uma outra vai ser o inverso. Aquele filho, aquela filha vai ser pai daquela mãe. Como é que fica isso?
E o que, eu estou me prolongar. E o que mais interessante de tudo é aquela situação, a gente acha que é uma coisa interessante, né? Quando você tem 2 filhos, ou mais de 2, que são filhos do mesmo pai e da mesma mãe, têm a mesma educação, as mesmas oportunidades, são tão diferentes. Teoricamente. Porque cada filho Sim, mas para as pessoas enxergarem isso, é super complicado. Porque a maioria, pensa bem, nós temos uma necessidade de racionalizar dentro do nosso universo material. Então, no universo material, a gente pensa o seguinte: olha, vou dar as minhas oportunidades, os pais adoram essa frase, né? Vou criar os meus filhos iguais. Os pais adoram essas frases. Só que não existe a igualdade. A igualdade pode ser biológica, lá ver o mesmo tipo de sangue, a mesma cor dos olhos, o cabelo, o pezinho que é chato para um lado, chato para o outro. Isso, beleza. Mas os espíritos são individuais. Então, você conseguir perceber a diferença desse universo de seus filhos é um grande achado. Porque cada um deles você tem que tratar de uma forma diferenciada. Você pode proporcionar materialmente as mesmas oportunidades, mas você não pode exigir que cada um deles tenha o mesmo foco, o mesmo objetivo. Então, isso é você começa. Isso é o que o Espiritismo ensina. O Espiritismo ensina a você passar a olhar as situações dentro do seu universo familiar, que teoricamente é a grande missão que cada um de nós tem na vida. A nossa missão individual, né, não é aquela. Nós não somos um Chico Xavier, um Divaldo Franco. A nossa missão familiar é o que? Enxergar dentro do nosso seio familiar qual é o nosso papel. Sim. Normalmente, nosso papel é uma coisa simples. E a gente ali, respeitar as individualidades de cada um, ajudar aqueles que nós podemos ajudar de alguma forma, principalmente no aspecto moral, e muitas vezes aceitar aqueles que, digamos assim, nós não temos capacidade de despertar. Isso é. As diferenças vão estar ali o tempo inteiro. Então, às vezes, a gente perde tempo brigando, querendo que o nosso irmão fosse diferente, querendo que os nossos pais nos entendessem, querendo que o nosso primo fosse mais descolado. Não. Para um pouquinho, analisa. Você vai ver aquele que você tem mais afinidade, provavelmente tem, e aqueles que você não tem, ore por eles. Pronto, afinidade. Não, mas foi bem. Então, a pergunta dela foi muito interessante. Não deixe de ler esse capítulo, volto a repetir mais uma vez, porque ele vai explicar isso tudo que o Paulo comentou. Aqui é só um trechinho, ele vai explicar que quando os espíritos no espaço formam grupos pela afinidade, aí depois eles descem. Então, o que você citou com a primeira, já se conheceu pela primeira vez, já tinham anteriores relações afins no espaço. Só para complementar o que ele falou, muito bem explicado. Falamos aqui, acho que é um tema até que a gente vai sortear, falando sobre casamento, os tipos de casamento aqui, nós falamos no ano passado. Os casamentos, as pessoas não se casam por acaso, elas vêm já programadas, muitas vezes são casamentos que a gente chama de resgate, a maioria, porque já tiveram relações de débitos no passado. Então, essa tua pergunta, ela é muito complexa, né? E existem relações anteriores que a gente nunca sabe no mundo espiritual. Fábio Júnior deve ter muitos débitos, né? Fábio Júnior deve ter muitos débitos. Está preso no estágio de paixão. O que eu falo? Nada. Ignora, deixa passar. Quem tinha que rir já riu. Ele quis fazer de todas as encarnações numa só. Quer comentar aí, mano? Lê um livrinho chamado Muitas Vidas. Vai falar muito sobre isso. Livro bom. E pitaco rápido. Você é o quê? O que você é? Uma pessoa. Antes de ser uma pessoa, você é o quê? Um espírito. Como você está encarnado, você dá o nome de alma. Não tem o negócio da alma gêmea?
Tem. Então eu vou te trazer, eu vou responder a você com um exemplo para uma pessoa. Meu Deus, que maravilha! Com um exemplo de carne, ou seja, de espírito enquanto alma, enquanto encarnado. Você pega aqui um aviãozinho e vai para qualquer lugar bem longe que você não conhece ninguém, passar 15 dias de férias. Chega lá, você conhece uma pessoa, uma mulher. Não estou falando de uma relação amorosa entre homem e mulher com mulher, não é isso, é afinidade. Tá? Você chega lá e conhece uma pessoa na praia, que está na barraquinha do lado, você começa a conversar, pode dar uma olhadinha nas coisas. Essa conversa evolui e você tem por ela uma simpatia e ela por você uma simpatia, e dali surge uma amizade. O que foi isso? Afinidade de duas almas. Pode evoluir para um amor, para desenvolver uma família, ou para desenvolver só uma amizade. É assim que acontece quando a gente não está encarnado. Então, a tua pergunta quando é a primeira vez que dois espíritos se encontram, você já viveu isso muitas vezes. Você já encontrou a primeira vez com uma porção de espíritos. Com alguns você desenvolveu relação, se aproximou e manteve amizade. Com outros você falou, poxa, não serve para mim, não é legal. E a gente não fala isso, a gente sente. Então, é exatamente a mesma coisa. Tá? Porque a gente cria e evita novas relações o tempo todo, enquanto encarnados, porque nós somos espíritos, e enquanto desencarnados, continuamos espíritos. E o processo é bom. Tá bom? Gente, vamos avançando, que o tema não é longo, mas é... Onde é que você achou essa água? Estava congelado, vou ter que descongelar. Tem meus Eu não quero mais que a Jane venha, não, só a Rosa. Que bom. Tá gravado isso, tá? Que bom. Tem adoção. Vamos lá então, gente. O tema é muito legal. Aí vamos então para o número 1. Nem terminamos o Evangelho aqui. É um tema, como eu falei para vocês, muito interessante. A parentela corporal e a parentela espiritual faz a gente refletir sobre muitas coisas da vida. Obrigado. E é um tema que é muito estudado na doutrina espírita kardecista, e a gente não poderia deixar de falar. Vamos para o número 1, elemento água. Mas eu quero que vocês pensem e respondam com vocês uma coisa. O que esse tema tem a ver com o povo d'água, a linha de força maior? Vamos lá. Tá falando da parentela corporal que a gente espiritual? Isso, vamos lá então. A mãe aqui, o Paulo falou muito da mãe. Então esse tema é fantástico, vocês nunca mais vão esquecer, porque poderia ser qualquer tema de um livro do Evangelho. A gente associou o elemento água, povo d'água, a parentela corporal espiritual, quer dizer, a fertilidade ao nascimento, ao corpo, ao espírito. Vamos lá. Elemento água, contexto aqui. Vamos contextualizar isso aqui e explicar um pouquinho, tá? Parece confuso, mas não é. Olha, a água simboliza a vida, a fertilidade e principalmente a maternidade. Ó, elemento mãe, Dociaba, minha mãe, Oxum, é isso que a gente vai falar. A maternidade, podendo esta última ser considerada a principal significação desse elemento, a água. Só alguns dados que eu trouxe aqui, não está aqui, tá? Eu prometo fazer uma revisão que eu sempre faço, para deixar lá. A água representa 60% do nosso corpo, tem parte do nosso corpo que é 80%, os pulmões são 83%, segundo a minha amiga Chat, EPT, acabei de confirmar, ou seja, são dados da Chat. O pulmão 83%, os rins 79%, quer dizer, 80% também, mas o corpo em geral, 60%, corpo humano. A Terra, ela é 70% água, ela não deveria se chamar planeta Terra, todo mundo sabe disso, né? Tem até uma música, né? Planeta Água, né? Guilherme Arantes. A Terra deveria se chamar água, porque ela é composta por 3/4, praticamente 3/4, mais de água, 71% de água. Então a água, se a gente teve uma experiência no passado, acho que nem era novo, pegar um corpo
e retiraram toda a água dele, a pessoa ficou com, claro, um corpo sem vida, ficou com 40 centímetros, não me lembro bem, teve um experimento científico que fazia isso. Ou seja, sem água nós não somos nada. Se vocês repararem as plantas, toda a parte vegetal, se não chover, o que acontece? Fica tudo morto, a grama fica morta, a planta não cresce. Então a água é tudo. E a gente acaba esquecendo desse elemento tão importante. Então, continuando, tá? Desses dados aqui que eu acho que é para poder bater nesse ponto. Vamos em frente. É importante ressaltar a diversidade da forma como a água aparece na natureza. Aí que está a questão. Essa diversidade acaba por contribuir para as diferentes nuances com relação ao simbolismo das águas, em relação aos orixás. Nós já trazemos agora para a Umbanda. Existem diversas manifestações simbólicas aquáticas. São elas a chuva, é muito importante a chuva. Os indígenas têm muito mais importância, dão muito mais importância à chuva que nós, né? A gente não está nem aí para a chuva. Só quando a gente talvez trabalhe no centro de Umbanda, que falam para colocar água da chuva ou outra água doce. Enfim, a gente acaba esquecendo da chuva. O mar, acho que a gente dá mais importância. O rio e as nuvens. Olha que interessante, as nuvens sim. Continuando, a chuva tem um primeiro e evidente sentido de fertilização. Acabei de falar. Observa a grama no inverno, fica queimada, não cresce. Relacionado com a vida e com o simbolismo geral das águas. Quer dizer, sem chuva, aquela música que a gente cantou ontem aqui, é preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Quer dizer, sem chuva não tem flor, não tem vida, não tem... Está nessa música tão bonita aí, que é uma música até espírita, né? O próprio Agente divulgou anos atrás, que o Albissar até fala que, olha, não foi eu que fiz, ele foi num programa e falou, olha, não foi eu que fiz, aquilo veio psicografado mesmo, porque não tem como fazer uma letra dessa tão bonita assim. Mas é interessante pegar depois no YouTube essa questão. Então, voltando à questão da chuva, a gente está falando aqui. Além disso, e pela mesma conexão, a chuva apresenta um significado de purificação. Olha que interessante. Não só pelo valor da água como substância universal, agente mediador entre o informal, que é o gasoso, né, e o formal, sólido, estado sólido. São 3 estados, líquido, sólido e gasoso, só relembrando. Admitido por todas as tradições antigas, mas sim pelo fato de que a água, as águas da chuva, provém do céu. Então esse significado de purificação da água que vem do céu é muito interessante. Por esta razão tem um parentesco com a luz. Então só quando a gente vai, digamos assim, eu mais especificamente posso falar para vocês, mas só quando eu fui para a Umbanda que comecei a valorizar mais, eu já falei isso aqui, né, eu acho, os elementos da natureza. A gente valoriza muito pouco os elementos da natureza. Geralmente as pessoas são natureza, né? O ser humano é natureza, igual o bicho, mas ele se exclui de uma maneira ou outra, ele acha que é um elemento à parte. Na verdade, nós não somos à parte, nós somos natureza. Então, valorizar a água, a chuva, o solo, a terra, o ar, é muito importante. Então, hoje que nós estamos falando do elemento água. Então, continuando, tá? Já as nuvens, falando da chuva. As nuvens, é interessantíssima a questão das nuvens. Assim como a chuva, são intermediárias entre o formal e o informal. Lembre que a gente colocou aqui o informal como sólido, né? O estado sólido e gasoso. E o informal. E também associadas à fertilidade. A nuvem também é associada à fertilidade. Isso desde o passado, pré-histórico, né? Por isso o simbolismo das nuvens e da chuva se aproximam, né? Porém, com uma diferença, a chuva está mais ligada à luz e as nuvens à metamorfose. Olha que interessante. Olha só, desde isso aqui é filosofia antiga. Ó. As nuvens, as formações, estão mais ligadas à metamorfose. Assim, assevera que as nuvens apresentam 2 aspectos principais. As nuvens, de um lado, se relacionam com a névoa, com o mundo intermediário entre o formal e o informal. Do outro, constitui o oceano das águas superiores, o reino do antigo Netuno. Olha que viagem aqui, ó. No primeiro aspecto, a nuvem simboliza fenômenos e aparências,
sempre em metamorfose, que esconde a identidade perene da verdade superior. No segundo caso, as nuvens são progenitoras de fertilidade. Então é muito interessante essa questão da névoa, porque o Kardec cita nas obras dele, tirando toda essa questão da viagem aqui, da metamorfose, mas o Kardec fala justamente dessa bruma da névoa, que o homem vai se depurando e a névoa vai subindo à medida que o homem se depura. Ok? Vamos avançando. Já o mar estaria ligado à vida, à fecundidade, porém também estaria relacionado à morte. Eu já falou isso aqui várias vezes, né? Acho que só para relembrar, em cada sessão de espírito, o mar é muito utilizado pelo plano espiritual para as pessoas que desencarnam. Muitas são levadas no mar. Existe todo não vou dizer ritual, mas isso é muito comum, né? É a Calunga Grande, né? Exato. Oi? Calunga Grande, para comentar. Obrigado. É um Ontem intermédio. eu falei para você assim, me lembra de te perguntar por que nesse ponto do Ramá tem palavra carinho. Lembra disso? Uhum. Ele fala, eu estava no meu lugar, eu estava lá na Calunga, todo mundo chamando. Isso, exatamente. Que Calunga é essa? Tem muita gente que não pensa não, nessa eu sempre achei isso. Ô Paulo, você pode explicar, relembrar, que você falou isso várias vezes, o que é sobre o beira-mar, que é justamente isso, que você explicou isso em outras sessões, que é justamente está ligada à vida e à morte na linha que o beira-mar é o quê? Seria aquela linha que a gente gosta de andar, né? Seria o quebra-mar ali nem dentro já da água e nem lá na terra seca. Sei aquela faixa ali. Beira-mar é o beira-mar. A beira-mar é a beira-mar. Então, é onde está ali. Exatamente. Aquela lava ali, ó. Você sempre comenta isso, acho que interessante a na verdade, explicação. acontece, durante muito tempo, o que acontecia? O mar, né, é um cemitério. Não só por naufrágios, mas muitas culturas elas tinham como hábito que a pessoa morria na guerra, alguma coisa, botava lá na barquinha do rio, Os vikings faziam e o rio levava para o mar, queimava. Então acontece, o mar ele é conhecido como Calunga Grande em função disso. E o Ogum Beira-Mar, o que significa Ogum Beira-Mar? Ogum Beira-Mar é aquele que ele tem, vamos dizer assim, não sei para a é a prerrogativa de lidar tanto no mundo dos mortos quanto no mundo dos vivos. A areia da praia ela representa o mundo dos vivos. Exatamente. E a água do mar ela representa o mundo dos encarnados. Que anda ali naquele liminar de poder fazer a junção entre os dois mundos. Dois mundos, exatamente, perfeito. A única coisa assim que é interessante também é o seguinte, como tu também tem limite. Tá? Isso não significa que o beira-mar ele tem uma atuação, por exemplo, nas águas ultraprofundas. Aí já tem uma outra denominação que vai lidar com isso. Só por que eu falei isso aqui, fiz essa parada de interrupção para falar com ele, que falei em off aqui, porque ontem a gente estava conversando, eu falei assim, depois eu quero que você me explique por que esse ponto fala isso. Que é o ponto dele, um dos pontos do Ogum Beira-Mar, fala em eu estava lá no Gongá, eu estava lá na Calunga, porque me mandou chamar. Né? Aí ele falou, Beira-Mar, Beira-Mar. E muita gente fica pensando, teve gente que já veio perguntar isso. Pô, desculpa, mas o que o Ogum Beira-Mar tem a ver com o cemitério? Porque associa o nome Calunga só ao cemitério. Exatamente. Que é outra parada, é outro povo. Né? É porque é que no ponto não está Calunga Grande, está só Calunga. E a referência é exatamente ao mar. Eu estava lá na Calunga, eu estava lá no mar. Por que me mandou chamar? Entendeu? Eu vou colocar isso aqui, eu estou anotando. Era uma curiosidade interna aqui que eu acabei de...
E eu vou colocar essa explicação do Paulo, que é muito boa. Ele sempre aperfeiçoa as versões, que é a areia da praia, os vírus e a... É que eu não consigo falar duas vezes a mesma história. Com a mesma palavra. Imagina, né? Ele fala dois, não. Isso não é um privilégio seu. Não é um privilégio seu, ninguém consegue. Tem uma coisa que eu não consigo fazer. Mas eu acho que você tem que concluir, você não concluiu, ela até perguntou. Eu perguntei. No momento certo. Ah, meu Deus. Tudo no seu tempo. Vamos lá, vamos continuar. O mar, ainda estamos no mar. Ó. O mar, segundo o mar está ligado à vida afegã, embaixo. Ó. O mar, os oceanos, são considerados assim como a fonte da vida e o final da mesma. Voltar ao mar é como retornar à mãe, morrer, desencarnar. Está escrito aqui, ó. Continuando. Já o simbolismo do rio estaria mais ligado ao transcorrer do tempo. Olha que interessante. Passagem do tempo. Está sublinhado aí, ó, para vocês poderem marcar essa transição. O rio é um símbolo ambivalente por corresponder à força criadora da natureza e do tempo. Por um lado, simboliza a fertilidade e a progressiva irrigação da terra, o transcurso irreversível e, em consequência, o abandono e o esquecimento. No Antigo Testamento, no qual é afirmado que Deus criou tudo menos a água, personificando o princípio masculino, a água é a deusa, o princípio feminino. Na mitologia iorubá, Olodumaré criou Iemanjá para ajudar na criação do mundo, para não se sentir só. Olodumaré é um orixá masculino responsável pela criação do mundo e que jorrou as águas, segundo o mito, e criou Iemanjá, orixá feminino que ficou responsável por todas as cabeças que pensam e pela casa, que seria o mundo como um todo. Então a gente trouxe um pouco de contexto, falamos do elemento água, do planeta, definimos o mar, é muito interessante essa linha, e eu perguntei para vocês no início, o que isso tem a ver com o texto, né? E responderam rapidamente, mãe, fertilidade. E a segunda pergunta que a gente faz a esse ponto aqui, mas os espíritos têm sexo? Por que foi associado isso à questão feminina? Né? Isso é um ponto que a gente pode responder até o final, que é, os espíritos lá em cima não têm sexo, a gente só tem sexo quando a gente desce, reencarna, e aí escolhe o sexo de acordo com as provas e com a missão de cada um. Mas por que a gente fala minha mãe, minha mãe, minha mãe o tempo todo, né? Por que a gente tem essa questão? Então esse é um ponto interessante para a gente refletir sobre essa questão da maternidade. Então vamos em frente. Uma pergunta. Eu já fiz sobre o investimento na internet de uma pessoa que fala sobre a espiritualidade, tanto de conhecimento quanto de humano. Eu não sei o fundamento disso, mas é uma pergunta. Que lá no início, Iemanjá não era exatamente quem cuidava do mar. Ela cuidava dos rios e, dado certo acontecimento da história, né, da espiritualidade, entre os orixás, ela teve um desdobramento ali que os rios ocuparam o lugar do encontro do mar e Iemanjá passou então a representar o mar, né, o cuidado e essa ligação com o mar. E eu tenho que entender isso, se vocês têm algum conhecimento até Já foi Alexandre, por que eu estou falando isso? Para mim, já desde na verdade, desde que o Olodumaré criou para ela que criasse as águas do mar. Então, mas você tem que entender o seguinte, né? Eu nunca ouvi falar disso. Os outros são filhos dela. Iemanjá era o princípio. As demais serão filhos dela. Aí que né, a lenda iorubá, que chegou aqui no Brasil, o que acontece? A mãe maior do que os filhos. E o que era o maior já? Já era o mar. Então daí Iemanjá representa o mar. Existe uma outra, né, uma outra entidade que é as águas profundas, né? Mas Iemanjá é o todo. Um ponto só importante, não sei se você respondeu aqui, quando você pega de cachoeira, rio, lagoa, isso aí são por quê? Iemanjá, ela é o princípio e as outras seriam filhos, derivações de Iemanjá. Tá? Então daí foi, pela lenda, Iemanjá passou o seu todo por causa da maternidade, de partindo do princípio que os rios desaguam para o mar
Então, logo, o mar seria a mãe e os rios, e cachoeiras, tudo isso aí seriam filhos do mar. Eu perguntei, porque para mim, isso daqui é totalmente novidade. O que é novidade? Graças a Deus. Ter criado o mundo. Eu sempre achei que tinha sido Oxalá. Aí é a nomenclatura. Uma coisa É a é. mesma Uma coisa, coisa ah, Deus, mesma coisa. Entendi agora. Tá? Entendeu? Que aqui você está falando, ó, tá dito aqui, ó, na mitologia iorubá. Isso é uma terminologia usada na língua iorubá. Tá? Entendeu? Um ponto que eu só vou finalizar também é o seguinte: o elemento água ele representa principalmente as emoções. Tá? Por isso, quando você vê normalmente os filhos normalmente os filhos que são de orixá, de elemento água, eles são dotados de muita sensibilidade. Aonde, obviamente, de acordo com tudo na vida também é combinação, né? Você não tem, quando a gente fala assim, nosso pai, nossa mãe, na verdade são as energias que nós somos originados. Então, o que acontece? Quando você tem no povo, no seu ori, né, que é na cabeça, um elemento de água forte, e você tem, por exemplo, do outro lado, um elemento que seja um Oxóssi, que é mais que a terra, né? Aquilo ali vai te dar uma sensibilidade muito forte na parte material. Agora, quando você tem uma situação onde você tem dois elementos ligados à parte de água, a parte de água, né? Você vai ser uma pessoa, você dotada de uma sensibilidade muito grande. Essa sensibilidade, se ela não é bem trabalhada, bem resolvida, ela pode trazer até mesmo problemas emocionais, né? Então, isso é uma coisa que é muito importante nessa parte do elemento, que a gente só pensa, né, na maternidade, na fecundidade, na importância que tem para a vida, mas ela é fundamental espiritualmente e relacionado até mesmo como é manifestada a sua espiritualidade. Verdade. Vamos em frente, então? Bom, e falamos do elemento água, todo esse contexto, acho que foi muito bom. Agora vamos falar sobre o povo d'água. Vamos lá, item 2. Aqui tem uma musiquinha, eu estou proibido de cantar, eu sou fã de cantiga, o Paulo falou para eu nunca cantar. Aqui está que o Renato conhece bem, São Flores Nanã. Não, quando acaba, mas... Deixa eu só te falar uma coisa, não é que o Paulo seja preconceituoso, não. O problema dele é a tua voz. Também. O problema é pessoal. O problema é quem canta. Não vou virar cadeira, né? Mas é bom evitar. Mas essa cantiga aqui é muito legal. De Nanã. Não, eu prefiro cantar. Depois vocês cantam pra dentro. Aí vamos virando a página. Os orixás femininos e ligados às águas mais frequentes são Iemanjá e Oxum. Aqui, ó. Dois pontos do nosso Congá, que se diferenciam pelo fato de Iemanjá estar ligado às águas salgadas e Oxum às águas doces. Até aí nenhuma novidade, todo mundo sabe disso. Assim, Iemanjá e Oxum, além de serem consideradas donas dos domínios das águas, também estão muito ligadas aos sentimentos humanos. O Paulo já adiantou aqui. Tanto ao amor quanto ao ódio. Estas relações simbólicas das emoções, também citou, podem estar relacionadas aos movimentos das águas, que são instáveis. Já viu aquela água o mar, né? Geralmente não estão nunca espelho, né? É raro durante o ano você ver a gente fala de espelho, né? Porque na maioria grande maioria, sei lá, 90%, não sei quantificar, 80%, 90%, elas estão sempre em movimento, então são estáveis. É esse o ponto que a gente gostaria de destacar aqui, essa relação. Aí vamos falar um pouquinho de Iemanjá e Oxum. Iemanjá é um orixá que estaria mais associado ao papel de mãe, já que aqui no Brasil está mais ligado às águas do mar e o seu humor, entre aspas, também estaria mais propenso a oscilar, como disse o Paulo ali, as emoções. Relação simbólica com o movimento das ondas. É o que eu falei, geralmente dificilmente você vê um mar
Pô, aquele mar que quando eu vejo é raridade naquele ano, né? Geralmente está sempre movendo as ondas mais ou menos intensas. Dessa maneira, podemos observar um estreitamento entre os dois mitos da criação e a constante associação da água com o elemento feminino, também responsável pela vida. Então, mais uma vez, essa relação se estreita, né? Da água com o elemento feminino, porque nós é responsável pela vida, né? Sem água não tem vida. A orixá, continuando, a orixá Iemanjá tomou uma conotação bem diferente da africana. Olha que ponto interessante, acho que é curiosidade vocês poderiam perguntar. Além das suas atribuições e de seus domínios serem expandidos, também mudou a personificação e sua iconografia. Possui os domínios sobre a vida e o mar, além de ser representada por uma moça morena saindo das águas, bem diferente da figura africana de Iemanjá. Assim, tudo foi adaptado. A gente já falou isso aqui em outras sessões, né? Se você depois quiser complementar, se você digitar lá figura Iemanjá africana, tem nada a ver com essa aqui. Olha só, aqui está clara, olho azul, cabelo negros. A Iemanjá africana não é assim. Assim como já falei, isso aqui é o motivo de outra sessão. O Jesus louro, escandinavo, isso não existe, isso é coisa da igreja para ficar bonito, olho azul. Jesus é semita, Jesus é judeu, eu já esqueci, tá vendo? Mas vocês não vão esquecer. Eu trago sempre a figura de Jesus na minha carta. Jesus, a pele era escura para poder aguentar o sol. Eu sempre trago na minha folha aqui. Aquele é o Jesus de verdade, árabe, era judeu. Não existe aquele Jesus que a gente vê nos quadros, nas pinturas, que aí o Paulo explicou, lá ela começou a pintar a igreja tudo lourinho, olho azul. Então essas figuras foram adaptadas, então são diferentes, mas isso não implica a imagem, isso não atrapalha em nada de entender aqui o significado e assim, eu nunca vi importância nessas diferenças, isso não é importante na minha visão, porque isso é o estereótipo, né? A gente tem que entender o significado, tá bom? Não. Eu falei, já que você gosta de... Não, tudo bem, só desculpa. As saudações é uma carinhosa. Você conta quantas vezes ele fala meu nome, já viu? Começa a contar. Vamos lá. As saudações. Você é o ídolo dele. Você ainda não entendeu isso, cara. Você é o ídolo dele. Começar a dar autógrafo para ele, nas camisas. As tá num quadrinho que nós colocamos. As saudações tradicionais a Iemanjá são feitas através da frase Odociaba, Odoiá. Né? A etimologia de Odoiá pode ser traduzida como mãe do rio, mas até Odociaba é muito comum, aqui a gente utiliza. A orixá da vida e do mar também é conhecida por outros nomes, vai ser muito interessante, como mãe d'água, tem até um canto bonito, mãe d'água, não sei o quê. Não vou cantar. Janaína também é muito interessante. Vocês notaram a profundidade dessa letra. Mãe d'água, não sei o quê. Isso é de uma... Não posso cantar, evito. Já que é a minha vocação, eu sempre falei. Mãe d'água, Janaína, muito interessante. Iemanjá, Lacirenha, é pouco conhecido. A sereia, Mamãe Sereia, tem um ponto lindo do Beira-Mar. Também não vou cantar, mas eu já botei lá no grupo, que fala da Mamãe Sereia, que ele sai com um terço da água, não sei o que, Mamãe Sereia. Muito bonito. Essas são as histórias. Posso só responder as profundidades do mar? Porque, na verdade, Iemanjá não seria, a representação ela não é a dona do fundo do mar, essas profundezas, mais profundas. Só que existe uma outra entidade, uma entidade africana chamada Olokun. E essa Olokun, ela é, se você olhar, existem duas representações de Iemanjá. Essa aqui tem a mais clássica, dela em pé, e existe uma outra de Iemanjá que ela é uma sereia. Então, quem é a entidade, o estado da profunda, seriam as sereias, que através de uma representação de uma entidade chamada Olokun, que a gente na Umbanda, assim, eu nem sei se em Candomblé se fala de Olokun, mas ela não sei, porque ela que é a mais usado no Candomblé do que na própria Umbanda. Das profundezas do mar. É a diferença que tem essa, mas a representação que isso é feita
A Flávia está sempre vai lá. Só pra- Foi o que eu escutei na hora. Ah? Que você falou, veio a imagem de um homem. Não, é uma mulher. É uma mulher. É a sereia. É a representação da sereia. Ó, a geração atual provavelmente não vai lembrar dela, Clara Nunes. Tem um samba imortal da Clara Nunes, que um pedaço é Mar Serenou quando ela pisou. Eu vou me arriscar a cantar. Areia, quem dança na beira do mar, é sereia, o mar serenou. Então, ela está se referindo a Iemanjá, a um dos nomes de Iemanjá, ou do povo d'água, ou do Olocum. Mas a referência é a quem coordena as forças daquele reino aquático. Entendeu? E ela usa o nome de sereia. É que se botou somente, porque na verdade o secretismo é você, por exemplo, se você vai na Bahia lá, até o dia de manhã já é complicado, né? Na Bahia, 2 de fevereiro, e é representado por quê? Pela Nossa Senhora dos Navegantes. Aí aqui no Rio de Janeiro, se me fala a memória, acho que é agosto de setembro, não mais. Não, aqui no agosto é Nossa da Glória, dia 15 de agosto. Mas Nossa Senhora da Glória também é Iemanjá. É, sim. Então, Eu vou falar isso aqui, eu vou falar aqui na frente. Então o que acontece? Até, eu sempre penso assim, sempre você tem que colocar o sincretismo, a mudança que foi feita. E uma das coisas que você tem é a representação de Iemanjá. Você tem aquela ali, dessa forma, em alguns locais, né, você tem ela como uma sereia. E a sereia, na verdade, é a Olocum, Exato. que é águas profundas. Sereia no final das águas profundas. Quem já viu o Ariel? Vamos em frente? Vamos lá. Então, já Oxum, fechamos o quadrinho, né? Meu Os Deus nomes. do céu. Já Oxum, como estaria mais ligado às águas doces, teria como papel guardar os sentimentos humanos. Por isso seria mais doce, entre aspas. É aquela que mantém em equilíbrio as emoções da fecundidade e da natureza. Dos antigos e dos novos. É ela que renova e intercede por nós em todas as situações. Está mais ligada a esse equilíbrio das emoções. Muito interessante. A saudação da Oxum é Ora Ieieo, que significa olha por nós, mãezinha. Também temos aqui, a gente fala muito de Iemanjá e Oxum, né? Mas a gente fez questão na época de colocar Iansã e Nanã. Iansã eu sou particularmente fã, né? Iansã é a Santa Bárbara, né? Que sincretizada aqui na catolicismo. Também Iansã e Nanã são orixás femininos de grande importância e no Brasil ligadas respectivamente aos ventos e tempestades. É muito importante essa associação, e a água pantanosa, parada, Nanã. Seus humores, entre aspas, também são associados às qualidades das águas e de seus movimentos. Iansã é tempestuosa, né? Nanã é associada à figura de uma velha, a avó, calma e sábia, quer dizer, água parada. Tudo aquilo cujo destino seja dar fecundidade. Na outra página. Iansã é a força dos ventos, o poder da natureza. E aquela que surge com o céu se precipita em água e ventania. É a garra, a independência e a força feminina. O seu nome possui significado de a mãe do entardecer. A saudação a Iansã é Eparreioá. Significa um olá com admiração. Então, realmente é uma muito forte aqui quando desce. Nanã é responsável pelo portal entre a vida e a morte, pois ela limpa a mente dos espíritos desencarnados para que eles possam se livrar do peso que sofreram em sua jornada, reencarnando sem os rastros da vida anterior. Olha que interessante. A saudação a Nanã é Saluba Nanã. Significado: nos refugiamos em Nanã, ou salve a Senhora do Poço da Lama. Esse seria o significado da Saluba Nanã. Oi? É, né? Nanã normalmente ela é a dona das lagoas, dos pântanos, dos mangues, das águas mais Tudo aquilo misteriosas. tudo aquilo que tem lama, as águas escuras e lamacentas. Águas misteriosas.
Bom, ok aí, gente. Então falamos do povo d'água, muito interessante. Vamos agora para a reta final, vamos falar do povo d'água nas linhas da Umbanda. Tem um pontinho aqui também, mais um pontinho, ó. Iemanjá é rainha do mar, isso é muito bonito, ó. E o povo d'água, linha de força maior, esse todo mundo conhece, né? Dentro da Umbanda, essa linha é uma das mais tradicionais e cultuadas, regida pelo orixá da vida, Iemanjá, com festejo nos dias 2 de fevereiro, Nossa Senhora dos Navegantes, 2 de fevereiro, Paulo. E 8 de dezembro, Nossa Senhora da Conceição Imaculada. Geralmente, dia 8 de dezembro é a Nossa Senhora da Conceição Imaculada. Tem também uma outra data, foi o que eu falei para o Paulo aqui, 15 de agosto, Nossa Senhora da Glória. Tudo isso são designações da Iemanjá. Mas também tem a de outubro, que é a Nossa Senhora Aparecida. Enfim, isso tudo são designações da Nossa Senhora, para atender a todas as crenças, né? Mas é uma só. Os que eu falange trabalham. Mas enfim, continuando. Você queria perguntar? Eu queria fazer uma pergunta para o Alexandre. Pô, direta assim? Direta. E se eu não souber responder? Eu não sei. Não, porque você está de frente, nem embora. Tá de frente. Olha, bem. Não, é uma pergunta bem simples, porque teve alguns pontos aqui, e aí me veio uma dúvida, porque aos sábados, né, quando tem as cantigas e tal, tem um ponto, isso, na abertura de chamada, tem um ponto para cada linha. Por que no povo d'água canta um ponto de Oxum e não de Iemanjá? Porque a gente escolheu um ponto para representar cada linha de trabalho. Entendeu? Então, e assim, é uma coisa que eu já falei para a Jane, que eu acho que a gente tinha que dar uma mudada em algumas cantigas, porque quando eu trabalhava sozinho, eu não tinha a companhia do Paulo, do André, da Lenira, da sua avó, de todo mundo que veio depois se incorporar, não no sentido de incorporação, mas de fazer parte do século. Eu trabalhava sozinho. Esse centro começou só comigo. E os pontos que eram cantados eram todos eles ligados às minhas entidades, as entidades que eu incorporo. Se você for ver, o canto que é cantado para Ogum é Ogum Beramar, que é meu, sou dele. Oxum é a minha mãe. Isso. Então, o ponto cantado para representar o povo d'água é Oxum. E por assim vai. Ponto cantado para Preto Velho, para as almas, é um ponto de Pai Benedito. E a gente não mudou isso. Isso permaneceu porque sempre foi assim, anos antes de todo mundo vir para cá. O ponto contado para o pessoal de rua, para o povo de rua, é o ponto de Exu Caveira. Isso. E eu acho que está na hora da gente dar uma mexida nisso. Entendeu? Mas a explicação é essa. A gente canta para Oxum e não canta para Iemanjá, porque a gente não vai... Uma das coisas que sempre me incomodou, e aí é uma particularidade minha, acho que cabe explicar também, é assim, eu não gosto, nunca me senti bem quando eu ia numa casa, não é que eu não gosto, não me sentia bem com o tempo que se perdia para começar a trabalhar. Então, eu cheguei a ver, exatamente, eu cheguei a ir à casa espírita em que cantava para Oxum, às vezes cantava 2 pontos para Oxum, porque tem vários, então escolhia 2, para Iemanjá, para Nanã, aí para Ogum Beramar, Ogum Iara, entendeu? Aí para povo de rua, aí canta Seu Tranca-Rua, Exu Caveira. Porque você vai... Se pegar 7 linhas, em cada linha dessa, um espremamento de 7 vezes 7 vezes 7, você vai passar 1h30 antes de começar a tua sessão ouvindo ponto. Então, o que eu sempre falei, eu sempre fiz, muito antes de todos os outros virem se agregar ao nosso trabalho. É um ponto para representar aquela linha. E tá bom. Já é longo. Porque são pelo menos 7 pontos
com uma oração de abertura. Você entendeu? O centro da Tia Cléia, ela te mandava pra Os três, mas Não, então, lá tinha sequência mensal. É. Esse mês vai dar para manjar, aí outro mês vai dar para... Eu não lembro, mas era muito pequeno. mas até hoje lá a sequência que tinha. Mas respondendo a tua pergunta, podia ser Iemanjá, mas ele explicou a causa. Ou seja, o mais importante, eu quero só confirmar, ratificar aqui o que ele está falando, que esse foi um dos motivos que a gente ficou muito feliz, assim, eu e o Paulo, que entramos depois, de trabalhar aqui com o Alexandre, porque a gente ficava, às vezes, eu e o Paulo em outros centros, 2 horas no inicial, tinha uma pausa, a pessoa ia respirar, interrompia a sessão para começar os trabalhos, todo mundo já morto. E aí a gente ficava, eu e o Paulo, mas isso não é o objetivo é trabalhar na caridade. E o Alexandre, cara, o céu, eu acho. É o céu. Olha o exagero. Caiu o céu, se quebrou todo. Caímos no... O que acontece? Fica cansativo para todo mundo. Para quem está lá fora, e a entidade não está preocupada com isso. Exato. A cantiga é uma cantiga de energização, de atração, de afinidade. Então, você fez a cantiga, fez a afinidade, preparou o ambiente, tá bom. Qual foi? Não sei quem foi que falou para tocar o sino depois, para representar todo mundo. Não sei se foi Paulo Gum. Meu, tem tantos anos. Né? O que ele faz? Cantou para Iemanjá, não sei se vocês já notaram, cantou para algum, bate o sino, que é o quê? É vibração. Toda a linha. É um som de vibração. Exato. E fala, salve todo o povo d'água. Isso, exatamente. Boa. Perfeito. Entendeu? Então é legal a gente estar falando porque a gente está numa sessão de Umbanda, então eu queria, desculpa me estender também só, porque isso aqui é fundamental, porque a gente tem como lema, me corrija se estiver errado, trabalhar e fazer a caridade. Trabalhar. O Kardec tem, inclusive, no trabalho, na obra do Kardec, ele fala, os povos ficavam horas naquele ritual. Isso aí que a gente está falando de horas no início, para a gente, respeitamos, é uma perda de tempo com o ritual. Mas então, é importante deixar claro o seguinte, que é para ninguém ficar achando que a gente é melhor, a gente só é diferente. É a nossa linha. Por quê? Porque, na verdade, é um conceito meu, foi um conceito meu, de achar mais importante ganhar tempo trabalhando do que ganhar tempo com uma ritualística. Isso, ritualística. Entendeu? Perfeito, é isso. A minha entidade, quem coordena aqui, que é Paulo Gum, ele... No início, a Carla, que é uma pessoa que eu adoro, queria botar um atabaque lá no outro lugar para bater. Ele, na mesma hora, falou assim, não. Vamos trabalhar. E eu lembro que uma vez, acho que foi a Jane que virou para mim e falou assim, às vezes fica até complicado a gente conversar com ele assim que ele chega, porque ele chega, a gente canta 2, 3 musiquinhas na época, e quando a gente ia começar a falar alguma coisa com ele, vamos trabalhar? Vamos trabalhar? E vamos trabalhar. E aí essa finalidade, né? Esse é o foco. Vamos lá então, perfeito. Acho que antes de estar na sessão de Umbanda tem que explicar isso porque a gente fica muito feliz. Já falando isso aqui também, sobre o atabaque, a gente sempre vai querer na sessão de Umbanda. Eu e o Paulo sempre comentamos, a gente quando estava começando lá atrás, poxa, o atabaque, nada contra, ele agita os médios. Então, quando ele falou aqui, eu não quero atabaque, poxa, a gente se olhou e falou assim... Eu não quero, eu já não tinha. Não utilizamos atabaque. Eu já não tinha. A gente falou, como isso é bom, assim, na nossa visão, quando tem casas muito boas que usam atabaque. A gente achou que, poxa, como é bom ter essa tranquilidade para iniciar com a cantiga, para mentalização, para sentir aquela paz no chão. Nossa vida no dia a dia já é tão conturbada. Mas olha só, esse negócio está gravado, as pessoas podem ver. Nada com cada um. Sim. Tem a sua linha, cada um trabalha do seu jeito. Exatamente. A gente não está falando que esse é o certo, a gente está falando que essa é a nossa forma de trabalhar, é o nosso entendimento. Todas as outras são também maravilhosas, atingem os seus objetivos, exatamente. Cada um com a sua cultura, cada um com o seu entendimento. Ponto final. Posso dar um relato rápido? Eu de nação, que é uma banda traçada no nome dela. Eu amo o atabaque, gosto muito. E eu comecei a entender um pouco mais e me conhecer um pouco mais quando a energia ela está ali dentro. Vibração. Isso.
E eu fui há pouco tempo, voltei a uma festa em que fui chamada, maravilhosa, no centro de Candomblé, que não conheço todos. Foi muito bom, mas eu senti falta da tranquilidade. A ideia. Então, assim, eu estou num local em que eu estou me encontrando. Eu acho que isso é de acordo com a pessoa. Exatamente. Eu entendi a casa. E se eu estivesse somente na assistência e eu não gostasse, eu iria para outro lugar. E eu acho que é uma adaptação. Cada local tem uma forma de trabalho. E está certo em todos os locais. Todos os lugares estão certos. É maravilhoso. É Ver um orixá, uma saída de orixá, não sei se alguém teve. Já vi algumas. É lindo, é de arrepiar. Mas tem a identificação com aquela forma de você estar trabalhando a sua espiritualidade. Perfeito. Ok, vamos avançar que a gente tem que terminar o item 3. Então, para terminar, é pequenininho. Outra prática muito comum é ir saudar, terceiro parágrafo do item 3. Outra prática muito comum é ir saudar Iemanjá na virada do ano, 31 de dezembro, pulando 7 ondas na beira-mar. Isso é muito sério. Se errar a conta, se pular 6 ou 8, o ano acabou. Não, acaba meia-noite, começa outro. Isso é. E esse dia é o dia que a Iemanjá é mais flutuada, coitadinha. É que todo mundo. Ninguém lembra dela durante o A ano. caixa de pedido de Iemanjá deve ficar cheia, né? Dependendo de como você levou o teu ano, Oxum. Tomou um caixote meia-noite e ferrou. Já fica por lá mesmo. Já fica na Calunga Grande mesmo, já fica por lá. Verdade, sendo o primeiro galera de pular. Vamos lá. Oxum também é comemorado em 8 de dezembro. Nanã em 26 de julho, dia de Nossa Senhora da Santana. E Ansan no dia 4 de dezembro, dia de Santa Bárbara. Então é 4 de dezembro Santa Bárbara, em Ansan, e 8 de dezembro Nossa Senhora da Imaculada Conceição, em Iemanjá. Okay? Então isso foi só um sincretismo para a gente poder lembrar dessas datas. Item 4. Povo d'Águia e as áreas de trabalho. Olha só, isso é muito interessante. Mais um pontinho aqui bonito para a gente cantar em casa. Olha, em casa. Essa é muito bonita também. Agora é moda, gente. Vocês olham no Instagram, tem até o Eletrocumba, que é bacana pra caramba. Tem de tudo. Olha só, você pode ouvir, cantar o que você quiser. O problema é a sonoridade. É a mesma situação de como você pode chegar uma pessoa e você se referir a ela. Você, por exemplo, pode chegar e palavrão. Também entonação, é sonoridade. É verdade. Se você pega não sei se não existe, metade de um copo desse. Um ponto de macumba que são tocados dentro do centro. Aí você vai botar lá na sua casa tu baixa no YouTube lá, um ponto de macumba, como é tocado como tu toca no centro espírita. Pô, será que a sua casa está preparada para aquilo ali? Por quê? Tudo são vibrações. Da mesma forma como a gente atrai e repele as pessoas, os espíritos que são semelhantes a nós ou não, a mesma coisa acontecer quando você escuta uma música. E a intenção de estar escutando também? A intenção, pensa o seguinte, ó, todo mundo faz com boa intenção. Todo mundo faz com boa intenção. Mas, pensa o seguinte, você precisa saber com o que você está mexendo. É a mesma coisa que você pegar uma criança e deixar ela solta na cozinha. Ela vai saber qual é a função da faca? Não, é a mesma coisa. Você vai pegar, vamos botar lá para escutar. Tem pontos de macumba de tudo quanto é jeito. E tem pontos de macumba que são pesados. Muito. Né? Aí você vai botar aquele ponto invocando lá. Você vai trazer coisa boa para tua casa? Não é uma coisa, é verdade. Você quer ver uma coisa? Já me peguei algumas vezes. Inconscientemente, eu vou molhar minhas plantinhas lá no sábado, 7 horas da manhã. Eu tô com a mangueira ali, molhando aquilo ali, e aí daqui a pouco eu começo. Eu tranco a rua, dá uma volta lá fora. Eu comigo mesmo. Que é bom botar pra dentro, que não é deixar de fora.
Daqui a pouco eu falei assim, eita, estou cantando um ponto aqui dentro, molhando planta. Aí eu paro, daqui a pouco eu estou cantando outro ponto. Mas eu estou sozinho, ali. Fazendo teu trabalho. Eu nunca cantei com nenhuma finalidade. É como se eu estivesse cantando um pagode. Falando em pagode, quem frequenta pagode, você viu o seguinte, no pagode sempre tem um momento, no pagode, que na verdade, né, o samba ele vem dos cultos afros, aonde você tinha um combo perfeito. O combo perfeito o que era? Começava na macumba, na macumba virava o samba, né, e no samba virava a comilança. Era o ciclo completo da época. Você vê, quem vai em roda de samba, pagode, vai ver o seguinte, existe um momento lá que os caras praticamente eles fazem chamam de set, né, o set inteiro de pontos de macumba. Aí tu pensa o seguinte, porra, cara, e alguém já viu alguém incorporar? Não. Aí você sabe qual a função daquilo ali? Exatamente. E só sintonizar. A função que eu conversei uma vez com um cara que tocava pagode, né? Eu perguntei um pouco, eu falava para ele que é. E é o momento que o pessoal. Ninguém é macumbeiro, mas todo mundo sabe todos os pontos, né? Aí o que acontece? Ninguém é macumbeiro no pagode. Não, ninguém é macumbeiro em lugar nenhum. Aí chega só lá, aqui dentro. Aí começa a cantar aí começa a cantar lá o sete do ponto de macumba, todo mundo sabe todos os pontos. E o que é interessante é o seguinte, eu conversando com esse cara, eu perguntei pra ele, pô, cara, você não tem medo? Ele falou, não, cara, isso aí na verdade é uma orientação que a gente tem, né, de um Exu, não lembro qual o nome, de fazer isso justamente para quê? Para segurar o ambiente. Para acalmar. Porque são normalmente locais abertos, naqueles locais abertos você está atraindo tudo ao redor. Eu já fui. Não tem, olha só. Não tem problema nenhum você ir. Minha outra vida eu ia muito. Mas assim, eu como entendo, a minha sintonia vai muito. Na calma, e eles falam, você vai passar, antes de começar. A minha sintonia vai mas é fazer isso. esse significado. De novo. É só saber como é que entra e como é que sai. E com outro detalhe importante, a sonoridade. O cara lá, ele toca uma sonoridade diferente de, por exemplo, lá no Pentabaque, a sonoridade também ajuda. Existem lugares que quando até entro nessa parte, tem uma pessoa, um atabaque, no caso, toca ali, exatamente para manter a sonoridade. Olha, está na hora de segurar o pessoal para... A sonoridade. Então, tem que sempre tomar cuidado com isso. Porque... Vamos lá então. Item 4, povo d'água e as áreas de trabalho. Tem um pontinho. O Alexandre falou que ele cantava ponto molhando planta. Não, molhando planta foi um exemplo que eu dei. Às vezes eu estou cozinhando sozinho, normalmente é quando eu estou sozinho, que eu estou dando meia devagada lá, estou viajando, e aí estou cortando um tempero, porque eu me abandono mesmo lá na área da churrasqueira, e só fico esperando eu falar assim, o almoço está pronto. Né? E aí eu fico lá, e aí nessas horas em que eu estou na minha solidão, nas minhas reflexões, eu posso cantar qualquer coisa, inclusive pontos. Eu, quando comecei, eu não sabia que não devia, eu cantava muito com a Maria Mulano, varrendo a casa, e dançava que nem uma louca com a vassoura. Mas eu dançava muito. Entendi. Enlouquecido, cantava muito. Aí vai dando pra gente começar a entender. Da onde vem a galinha? Quando seu cabelo falou que era a filha da galinha. Você não é da galinha? Que? Falou, olhou pra mim e disse, você é a filha da galinha? Eu falei, Até eles. Todas as entidades da Vamos lá, gente. Eu falo quando ficar pegando galinha, eu vou continuar pegando, só vai me desculpar. Se tiver na rua com fome, com sede, morrendo de calor, Eu te apoio. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Item 4. Povo d'água e as áreas de trabalho. Aí já falamos desse ponto um pouquinho maior, muito bonito também. O mar, apesar de nos parecer ser algo único, tem suas divisões dentro da Umbanda tradicional, de forma a trabalhos específicos ocorrerem na água para diversos fins. Podem-se fazer trabalhos com diferentes energias e propósitos na areia,
no beira-mar, no alto mar e no abismo, fundo do mar. Quer dizer, aqui são o que pode acabar sendo, como se diz, indicado ou diferentes linhas de trabalho. Nas cachoeiras, nos rios, nas lagoas e nos pântanos, ou seja, em todos os lugares. Claro que de formas simbólicas, inclusive o beira-mar é um limiar entre dois mundos, o Paulo falou, mas antes, com o mesmo propósito das encruzilhadas, olha a importância. Entendeu? Apesar dessa divisão simbólica, todos os espíritos das águas se relacionam, de todos esses locais aí que a gente acabou de citar, todos esses, porque consideram a água e suas imediações um mesmo campo de forças. 3/4 do planeta é ocupado pela água, e há lugares tão profundos que nem sequer conseguimos mensurar ou conhecer 10% de seus mistérios. A gente falou isso na abertura, né? O planeta devia ser chamado água, não terra. Logo, os encantos e espíritos afins com a energia marinha também são encontrados aos milhares. Alguns são conhecidos das lendas e dos mitos, além das culturas e de religiões, ao longo dos séculos, né? Outros nem sequer possuem nomes conhecidos, devido à grande quantidade de entidades que podemos encontrar. Ok? Então, esses são os lugares e as áreas de trabalho. Vamos para o último item. Item 5. Os elementos de trabalho do povo d'água, para a gente poder fechar com chave de ouro. Depois de tudo que a gente falou aqui, olha como é que a gente vai entender. Eu ia falar incorporar, mas no sentido de não incorporar da Umbanda, mas entender o conhecimento, incorporar os conhecimentos. Os elementos de trabalho do povo d'água. Olha aqui o ponto que a gente canta aqui, ó, Marinho, você falou. Sim. Eu vi o meu Oxum na cachoeira, que é esse que é o mais tradicional do Oxum, né? O mais comum, e mais bonito, eu acho. Na tradição da Umbanda, era comum chamar o povo d'água no início dos trabalhos. Olha por quê, ó. Assim como no fim da gira. Você comenta isso comigo, mas poucos momentos o pessoal fala isso. Quem falava muito isso era acho que era a Lenira. A intenção era preparar o ambiente tanto na parte material quanto na contraparte astral e espiritual. O povo d'água, no quadrinho, tem dentro de seus domínios o poder de limpar um ambiente impregnado de energias nocivas e viciadas. Por isso que é muito comum, eu já vi aqui também, mas em outros locais, quando a pessoa tem vibração de Oxum, né, a entidade diz: minha filha, o que você está esperando? Você está... Pede para a Oxum aí descer, para poder justamente limpar aquela pessoa que está trabalhando. Isso é muito comum. É que a gente não percebe esses nuances. Porque é esse elemento de trabalho do povo d'água na sua origem, né? Fazer isso. O mergulho ou o banho, olha aqui, ó. Depois de tudo que a gente falou, e a gente para fechar, com chave de ouro, a gente falou 2 sessões atrás dos banhos e outros tratamentos da Umbanda. Quem lembra, né? O banho de ervas, banho de descarrego. E a gente falava que era o elemento de trabalho da Umbanda, que a Umbanda não fazia milagre. É oração, banho. Olha a água aqui, ó. Lembra aqui, ó. Preste atenção nisso aqui, ó. Os últimos parágrafos, ó. O mergulho ou o banho tem um simbolismo semelhante ao batismo, estreitamente relacionado com as águas. Representa a morte, ó. Tá amarelinho para vocês que estão coloridos. Representa a morte e a sepultura, a vida e a ressurreição. Quando mergulhamos nossa cabeça na água, como num sepulcro, o homem velho fica imerso, enterrado inteiramente. Quando saímos da água, o homem novo aparece subitamente. Então, por isso que muita gente fala, vai no mar que a pessoa acha que é besteira. E é exatamente isso que acontece, sai novo. Né? Eu sou fã dos banhos, não à toa. Sou suspeito para falar. Pode falar. Uma pergunta sobre minha pessoa. Porque hoje em dia eu não sei mais identificar se o meu choro é limpeza, se o meu choro é irradiação. Eu não sei. Seu choro é o quê? Desculpa. O choro é limpeza, você reagiu a ele. Eu não sei mais o que é o meu choro. Estou chorando. Olha só, vou te falar. Eu vou responder de outra forma que o Paulo. Na dúvida, chore. Como se eu conseguisse controlar. Mas é isso, minha filha. Você não controla
Porque a finalidade que para você é uma dúvida, por enquanto, não importa muito. Importa a ação. Deixa as coisas acontecerem. No seu caso, deixa as coisas acontecerem. Naturalmente. Tá? O seu choro, a única coisa que o seu choro não pode ser é um choro de medo e de nervoso. Ele não deve ser por isso. Você precisa se habituar com essa realidade para você. Só isso. Você precisa entender isso. E deixar que as coisas aconteçam de forma natural, compassada, sem pressa, sem correria, com orientação, com trabalho. Tá? Só isso. Calma. Calma. Pode ser. Bom, último parágrafo. No plano astral, no plano espiritual, a gente já falou isso aqui, né? Os espíritos que estão com o perispírito, corpo astral, em estado de degeneração, são levados ao mar, ou à cachoeira, ou rios, para que sejam restabelecidos em suas energias. Olha o poder desses campos, né? Desses sítios, né, que a gente fala. Durante o mergulho, limpam seus negativismos e começam a ser energizados com a energia da água, a energia da vida, a energia de Iemanjá, Oxum, Yansan e Nanã, para um novo recomeço, né? Salve todo o povo d'água, salve a luz divina, salve Oxalá. Então é isso que a gente queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. É um tema despretensioso, digamos assim. O pessoal gosta de saber mais dos pretos velhos, dos caboclos, né? Dos Exus. E o povo d'água é a linha de força maior. É fantástico. Sem a água, a gente viu aí, abriu com o elemento água, falou dos trabalhos, falou das entidades, dos orixás. E é muito importante, as pessoas todos tinham que saber isso, né? Pelo menos esse básico, nada aqui é bicho de 7 cabeças. Ok? Vamos seguir em frente? Todos satisfeitos? Todos. Beleza? Então... Desculpa, alguém tem alguma pergunta? Acho que a gente debateu o tempo todo, não ficou nenhuma pergunta para trás, né? Então tá bom. Bastante debatido. Mas tem um ponto importante, né? Me foi tocado. Vamos? Olha, ver, no centro tem água em alguma distância, que é a presença do elemento na... Até na plantinha do cachorro. Todo lugar tem, no centro tem que ter um elemento água. Parece que da última vez aí que demoraram para colocar, o bicho deu uma chamada em todo mundo aí. E sobrou para um tal de João Vitor, se eu não me engano. Tava lá, né, cara? Viajei. Eu vi. Para aí, o cara vai pegar. Dá o quê? Eu vi. Não, Paulo lembrou que a água é tão importante, faz tanta parte, tem tanta importância, os copos d'água aqui, um copo com água do mar e um copo com água doce, representando os dois ambientes aquáticos, isso, né, que são mais profusos. E aí eu estou lembrando que a G veio me falar que você ficou responsável pelos copos para não fazer, que parece que ela uma vez aí, há pouco tempo, ela deixou para o finalzinho. E aí ele falou, vocês acham que o trabalho começa quando vocês estão aqui para começar? Mas não é, bota logo. E aí ela delegou para você esse negócio. Esquece para tu ver. Esquece para tu ver. Vambora, Fabinho. Eu posso fazer uma pergunta? Posso compartilhar agora ou no final uma versão da cantiga do Claudinho Brasil, se você já deve conhecer. Qual? Desculpa. Uma cantiga do Claudinho Brasil que fez uma repaginada da música de Oxum. Posso botar agora? Não, depois. Deixa a gente acabar. Deixa eu fazer a sequência do... Deixa a gente encerrar, esse é bom. Tá? Não, tô sem. Vamos então. Pai de misericórdia, Jesus, nosso irmão maior, pedimos a sua proteção e permissão para iniciarmos a parte espiritual do nosso trabalho. Que assim seja. Vamos aos passos. Médicos passistas. Todos bem? O que é mais importante? Oração para os desencarnados.
Queridos e amados irmãos que se encontram nos hospitais ou nos caminhos do plano espiritual, rogamos nesse momento a Deus e aos médicos do espaço que os recebam, livrando de suas angústias e tristezas, que assim seja. Prece aos encarnados. Pai de vida e misericórdia, queridos amigos do plano espiritual, pedimos que olhai esses nossos irmãos que se encontram enfermos e presos em qualquer situação ou razão, que eles possam receber as graças de acordo com os seus merecimentos. Que assim seja. Prece para os suicidas, por favor. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu tenho especial preocupação com aqueles que tiraram a própria vida. Não sei, talvez um dia eu tenha feito isso comigo e tenha visto o peso que tem. Isso tenha, de alguma forma, me marcado. E até hoje eu tenho muito carinho. Pena não é a palavra certa, mas preocupação com quem tira a própria vida. E eu queria só explicar por quê. Porque é um sinal de desistência. É aquele que não conseguiu arcar com o peso daquilo que precisava carregar. É aquele que, ou por falta de amor, ou por falta de atenção, ou por ter chegado a tal ponto que teve um desequilíbrio mental, atentou contra a própria vida e conseguiu. E me traz muita tristeza quando as pessoas passam por isso, porque uma vez um estudioso, um grande estudioso, eu fiz parte da Escola Esotérica do Rio de Janeiro, e ele falou para mim, poxa, as pessoas falam muito dos suicidas, né? Mas tudo que falam sobre os suicidas é muito pouco perto daquilo que eles realmente passam. Porque a constatação de que se fez alguma coisa muito radical e que continuou, ou seja, ele não eliminou um problema, ele criou mais um, e grande, talvez o maior de todos, é desesperador. E a gente não sabe o tamanho desse desespero. E isso me toca muito. Talvez até, como eu disse, porque talvez em uma das minhas vidas anteriores eu tenha desistido e eu tenha cometido esse ato que eu não consigo nem classificar como covardia, eu classifico como desistência. Né? Então essa é a minha... Isso me traz muita angústia pelos outros. E me preocupa. Então, é por isso que eu pedi para botar a prece dos suicidas, e eu faço ela sempre de improviso, normalmente ela é a mesma coisa, porque a gente tem a ideia de alguém interceder por alguém. E alguém interceder por alguém, esse alguém tem que ter uma força muito grande, porque interceder não é tomar a decisão, é pedir que alguém tome a decisão. E eu não conheço ninguém mais forte e com mais poder de intercessão junto àquele que pode tomar decisão que Maria, porque ela é a mãe dele. Então é por isso que eu sempre peço, Maria, mãe de Jesus, roga a teu filho que ele mande seus trabalhadores socorrer aqueles que foram levados a atentar contra a própria vida. Interceda em nome dos nossos irmãos suicidas, que eles possam receber um pouco de luz, um pouco de amparo, resignação, amor. E é isso. Que assim seja. Que assim seja. Apesar de não ter feito hoje minha fotografia, tem uma aqui no meu... Modernidade não é um problema, não. Tá na dúvida, né? Tá no céu. Ele gosta tudo na nuvem. Eu prefiro o papel. Quem leu Violetas na Janela sabe que tudo que a gente tem hoje aqui já está lá há muito tempo, né? Eles já usam lá em cima há muito tempo. A esperança é a filha favorita da fé, que nada tem a ver com religiosidade. A ação da fé é crer em algo ou alguma coisa, mas principalmente na própria capacidade de sonhar, criar e realizar.
na nossa vida, somos adestrados para não crer e acreditar que há algo impossível. Muitos utilizam isso como bengala e preferem viver como elefantes, fortes, porém sem utilizar de forma evolutiva tal força. Outros, bem poucos, olham para dentro de si, reconhecem sua força, as suas habilidades e buscam aquilo que irá trazer a realização. Que nunca falte a vocês fé, esperança, vontade de lutar e, claro, obter as suas realizações. Foi online? Não foi psicografia escrita? Recebeu por e-mail. No futuro vai ser assim, né? E-mail já está ficando coisa antiga também, né? Tá na dúvida. Foi por WhatsApp. É porque hoje você, no Word você clica e vai escrevendo, só você falar. Então ele deve ter psicografado por voz. Vem pelo chat GPT. Tem autor, tem nacional não? Autor? Não vou te falar no final. Isso aí foi uma carta de um pai para uma filha. Beleza. Uma mensagem de um pai para uma filha. Vamos lá. Purificação da água. Pai infinita misericórdia, todas as falanges desta casa, médico do espaço, que a água, bálsamo da vida, possa ser um remédio para as enfermidades do corpo e do espírito. Que possamos nos sentir renovados para as nossas searas da vida. Oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos as que nos têm ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Avisos, comunicados, informações importantíssimos. Nós não teremos reunião em abril no dia 25. Estava marcada para o dia 25, está escrito dia 25, mas teria que ser no final de semana anterior, mas o feriado do dia 21 de abril de Tiradentes vai fazer com que muita gente não possa vir porque vai viajar. Então vai complicar. Então no dia 25, que a gente tinha colocado para o dia 25, é aniversário de Fátima. Então teremos a Nossa Senhora de Fátima ali, que é uma santa mesmo, né? Minha senhora de Fátima. Vamos combinar. Porque não deve. Se nessas 3 horas aqui é do jeito que vocês estão vendo, imagina todo dia, toda hora em casa. Então, senhores, teremos, no entanto, no lugar da nossa reunião do dia 25 aqui no centro, nós vamos ter uma festança patrocinada por Paulo Jorge. Vocês vão receber o convite depois. Vai ser um almoço regado a muita cerveja. Então, fiquem tranquilos que tudo vai funcionar. Mas agora, falando sério, como é aniversário da Fátima, a gente não vai fazer no dia 25, porque a gente quer a presença do Paulo, da Fátima, enfim. Então vamos fazer no dia 11 de abril. Vai ser o segundo final de semana de abril. 11 de abril. 11 de abril. Sábado, ao invés do terceiro. A G e a DD vão alimentar lá o grupo, vão botar, vão consertar, vão avisar. Mas como vocês já estão aqui, para ficar claro na mente de cada uma, dia 11 de abril, estaremos juntos aqui com uma reunião Povo das Almas. Tá? Bom? E aí, se confirmado, então, que deve ser 11, a nossa sessão aqui cheia está hoje bonita, seria 12. Dia 12. Qual o tema? O tema está aqui que eu vou ler agora, que é informação adicional. Nós preparamos com todo carinho. Falei aqui que nós vamos falar esse ano, ó. Povo d'água, falamos hoje. Caboclos e boiadeiros da força da natureza. Linha do Oriente, povos de cura. Muitos não entendem o que é a linha do Oriente, povos de cura. Crianças, mas na próxima, alternada, é tema espírita, o trabalho na visão espírita. É um dos carros-chefes nossos, né?
A gente vai falar sobre essa visão do trabalho, que muitos acham que trabalho é sofrimento, carregar pedra, e a gente vai dar uma visão mais evolucionista do trabalho segundo o Espiritismo, a doutrina kardecista. Então é muito importante que vocês venham e tragam outras pessoas, porque o trabalho tem uma conotação popular na nossa crença. Paulo vai explicar tudo sobre isso. Mas vai falar sobre trabalho espírita ou trabalho? Não, trabalho, o nome do trabalho, a visão trabalhar, espírita. Elaborar. Isso E esse nome já tem um nome pesado, vai dar trabalho. Tanto no popular a gente fala, essa coisa dá trabalho. O que a gente quer dizer com isso? Que essa coisa despende horas de tarefas. Só que não é, o trabalho virou um sinônimo de peso. Então é isso que a gente vai procurar esclarecer aqui, dar uma nova visão sobre o trabalho. Uma visão que eu fui tocado anos atrás, e a gente apresentou esse tema na pandemia. Tem muitos anos que a gente não fala sobre isso. A gente está no nosso novo módulo e é um tema espírita. Não percam e convidem todos que possam estar aqui para falar da nova visão do trabalho. Vocês vejam como é essa vida. O quanto Paulo Jorge e Alexandre sofrem. A pergunta foi, qual será o próximo tempo? Eu podia ter dito, trabalho. Eu quis dar uma... já começou. São 45 minutos para dizer qual era o outro tema. Pensa que ficou. Então vocês veem que nós dois sofremos aqui. Esse é empolgado com o nosso módulo. Você não veio, inclusive, foi muito... Não, ele já falou o ano todo. Deu muito trabalho, hein, velho? Deu muito trabalho preparar o trabalho. Não, mas é legal, eu acho que eu nunca fiz isso e é importante fazer. Agradecer ao André o carinho que ele tem, a preocupação de imprimir. Esse material, salvo engano meu, todo ele já está feito há muito tempo junto com o Paulo, eles desenvolveram junto, compartilham com a gente aqui. Eu não dou pitaco nisso, eu recebo sempre ou no dia que vai ser feito, ou na noite anterior, meia-noite, 1h da manhã. Faz reunião de direção com a gente. Eu não consigo. Mentira, faz reunião de direção para definir os temas. Mas é para agradecer ao carinho do André, falando sério, gente. O carinho do André, a preocupação, a forma como ele coloca as coisas. Então, gratidão. Não vou chorar. Gratidão, vai chorar? Não, vou parar. Não. Mais, desejo a todos vocês. Mais alguma coisa? Então, desejo a todos vocês um final de domingo excelente. Uma semana maravilhosa, muito trabalho, se Deus quiser. E a gente se vê de novo no dia 11 e 12 de abril. Tenham um bom carnaval. Tenham atenção com esse período, façam as suas orações. É um período um pouco mais acelerado, vale a pena a gente cuidar um pouco. Tá legal, pessoal? Aí, como estamos agora encerrados, se você quiser. Carnaval até ir na Rio. Mas reze antes. Muito! Antes, durante e depois, eu fugindo. O Paulo só. Vamos agradecer ao Pai, agradecer a toda a boa qualidade que aqui se encontra, agradecer a Jesus, nosso irmão maior. Agradecemos a inspiração do trabalho de hoje, pedindo que nos proteja e nos oriente no retorno ao nosso lar, na nossa semana, nesses meses, nos proteja onde nós estivermos, para que nós possamos sempre ser, Pai, dignos de Ti. Que Deus esteja conosco e que sejamos sempre unidos no amor do Cristo. Que assim seja, vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe.